Olá, querido aluno que vai fazer Enem e agora está preocupado com o tema de redação que vai aparecer na prova. Essa é a sua grande preocupação. E a sua segunda grande preocupação qual é? Como é que está a minha redação? Por quanto eu estou tirando de 0 a 1000? Me acompanhe até o fim que eu vou dar um presentinho para você e vou mostrar como é que você pode ser ajudado. Eu vou ajudar você sim a conseguir uma nota legal. Vai até o fim, curte, dá um joinha aí e te inscreve no canal e mande perguntas, dúvidas e sugestões para a gente poder fazer o próximo vídeo sobre a redação do Enem. Eu vou fazer vários em sequência aqui, quero ajudar você nessa caminhada bacana aí rumo à universidade pública gratuita, não precisar pagar carnê, é tão bom, né? Então vamos lá, galerinha, olha só, o que eu tenho para vocês hoje? Eu vou falar hoje sobre os critérios de avaliação do Enem, vou mostrar como é que pensa a cabecinha do avaliador e o que você tem que fazer para satisfazer os olhinhos daquele avaliador, já que ele é o cidadão que vai definir a sua vida. Isso é bem importante que a gente conheça esses critérios. Então eu vou mostrar detalhadamente para você como funciona a redação do Enem. Bacana? Então vamos lá. Primeira coisa, quantas redações corrigem esses avaliadores? Esse grupo de avaliadores que varia muito, de 2.000, 3.000, já foi até mais do que isso, né, que são avaliadores contratados e fazem, sim, cursos, tudo online. Ele faz a correção em casa. E ele recebe aquilo que nós chamamos de um pacote de redações. O que é um pacote de redações? Ele recebe pelo online, sistema todo online, 100 redações para corrigir por dia. Esse é o pacote tradicional. Então ele precisa corrigir 100 redações por dia. 100 redações, professor? Mas a pergunta é, ele vai corrigir a primeira da mesma maneira que ele corrigirá a centésima? Essa é uma boa pergunta. Mas ele vai ter que corrigir 100 redações. Tecnicamente, como funciona? Ele vai precisar atribuir uma nota. Bom, aqui eu quero falar um pouquinho do seu prof de redação. Seu prof de redação, o sistema dele é diferente porque os objetivos, isso você precisa entender, olha só, as pessoas têm dificuldade de entender isso. O prof de redação, o trabalho dele é melhorar o seu texto. Então ele vai entregar a redação para você, vai pedir para você fazer a redação, você vai fazer, ele já conhece a sua redação porque ele já é seu professor e quem sabe até ele foi professor do seu irmão mais velho, quem sabe? Então ele já conhece a sua letra, ele já conhece as suas deficiências, ele já conhece como é que se você é um bom aluno ou um mau aluno de reprodução textual, enfim, ele já tem todo o seu histórico e tudo isso é levado em conta. E o objetivo desse professor é melhorar o seu texto e ajudar você. Muitas vezes ele não vai dar uma nota muito ruim, por quê? Porque ele não quer desestimular, por exemplo, o aluno. E quando ele fizer a correção, ele vai dar sugestões de reescrita de textos, vai apresentar os problemas que você demonstra no seu texto. O avaliador do Enem, ele só tem um objetivo, colocar a nota justa de acordo com aquele texto que lá está e ele não sabe quem é você, não sabe o seu nome, você é apenas um número para ele. Uma redação entre 100 que naquele dia ele terá de corrigir com eficiência e objetividade. Portanto, é outra dinâmica, isso você precisa entender. Legal? Ele precisa dar uma nota de 0 a 1000. Como é que funciona essa dinâmica? Eu vou mostrar aqui para você, olha só. Olha que bonitinho que eu vou mostrar aqui para você. Olha só. O nosso famoso avaliador vai receber as 100 redações e vai aparecer do lado direito da tela do computador as notas. Ele vai atribuir essas notas das competências 1 a 5. E ele precisa marcar no quadradinho qual a nota que esse aluno recebe, se é 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Portanto, a preocupação dele é verificar a nota justa e colocar o clique na caixinha certa logo. Ele não vai precisar fazer uma correção, modificar, botar setinha, isso, nada disso ele vai fazer. Por isso que ele tem 4 minutos, 3,5, 4 minutos para corrigir cada redação. Evidentemente que ele está muito acostumado e uma coisa eu quero que você pense em uma outra coisa agora, olha só, uma coisa é um professor de redação que tem objetivos definidos, outra coisa é um avaliador. O avaliador é um trabalho extremamente técnico, então é muito diferente de um trabalho de um professor de redação.
que tem outros critérios, legal? Então, o avaliador de redação, ele tem que te fazer um critério extremamente técnico. E ele vai marcar ali, dar o clique em cima da nota que ele vai achar com a nota justa para a sua redação. Como ele está corrigindo várias redações, ele já está acostumado com os erros e com os problemas daquele tema e os desvios daquele tema. Ele já foi treinado para ter um olhar daquilo que é aceito, aquilo que não é aceito, aquilo que é problemático para aquele tema daquele ano. Beleza? Pensa bem. Ele faz um treinamento. Quando você faz a redação do Enem, a banca do Enem, a banca do Enem atual é a Fundação Getúlio Vargas, já foi Sebrasp e já foi a VUNESP, um ano foi a VUNESP, legal. Sebrasp durante muito tempo fez essas avaliações, né? E atualmente é a FGV que faz o Enem. Fundação Getúlio Vargas, todas muito eficientes, hein? Não tem a menor dúvida em relação a isso. Beleza? Muito bem. Então, esse avaliador foi treinado para isso. Quando você faz a redação, a Fundação Getúlio Vargas vai recolher um mostruário dessas redações e vai verificar quais os problemas e aquilo que se aceita, aquilo que não se aceita, de acordo com aquele tema. Porque muitas vezes a gente pensa um tema, propõe, mas o resultado é outro. Então, o que a gente vai aceitar como abordagem correta, como abordagem parcial e como abordagem totalmente desfocada daquilo que foi pedido, né? Um tangenciamento total, que é o zero na redação. Legal? Isso tudo é feito pela amostragem. Muito bem. Agora temos lá o nosso avaliador e ele vai ter que marcar o clique na caixinha certinha da sua vida. Você está vendo que as notas vão de 0 a 5, exceção feita a competência A2, que não tem a nota 0. Legal? Então a competência 2, que é do repertório, não zera em absoluto, alguma coisa salva dessa criatura, tá bom? E as notas então vão lá, ó. O 1 é 40, 2 é 80, que é insuficiente. O mediano é o 120 pontos, que é a nota 3. Então a média é os 120 pontos. O que a gente entende como média, gente? Média é aquilo que se espera. O que é média? Média dentro daquele universo, ou seja, daquilo que se espera de um aluno que terminou o ensino médio. É isso. Legal? Então, não vamos nos enganar, né? Quando a gente fala em média, eu penso num aluno que terminou o ensino médio, aquilo é a média. Lógico, se eu vou corrigir as redações dos meus alunos da universidade que fazem direito, eu sou professor da galera do direito, da galera do jornalismo, a média vai ser outra, né? Vai ser um outro corpo, ou seja, uma outra expectativa, né? A expectativa de um aluno que termina o ensino médio é uma. A expectativa do aluno que está terminando o ensino de graduação é outra, completamente diferente. A expectativa de um profissional da área de direito, por exemplo, é outra porque é um nível muito mais alto. Então, sempre média dentro daquele grupo que se imagina, naquela expectativa que se imagina de um aluno que está terminando o ensino médio. Bom, portanto, já é 160, acima da média, e o excelente 200 pontos. Então, se você fizer mediano, ou seja, tirar 3 em todas as competências, você vai ficar com a nota média, que é 600 pontos em 1000. Ou seja, 60% de aproveitamento. Essa é a mediania que se imagina. Então, para você ser competitivo, você precisa ficar acima da média. Legal? Acima da média significa 160 pontos. O que são 160 pontos? Se você tirar os 160 pontos nas 5 competências, você vai tirar 800 pontos em 1000. 800 pontos em 1000 já é aquele aluno competitivo. Você já entra naquele clube exclusivo dos caras muito bons. 800 pontos é isso, legal? Ah, prof, mas eu vou fazer medicina. Ah, bom, agora é outro papo. O aluno de medicina, ele pensa, qual é o objetivo do aluno de medicina? Ele pensa numa nota acima de 900 pontos. Portanto, ele pensa em 940, 960 pontos. É essa a expectativa do aluno que vai fazer medicina. Portanto, 800 pontos passa a ser uma nota muito boa. Abaixo disso, nós estamos na mediania, brigando com a média. Tá bom? Então, o seu objetivo deve ser 160 pontos. Então, o que você tem que perguntar para o seu professor de redação? Prof, o que eu faço em cada uma das competências para tirar 160 no mínimo? Essa é a chave do sucesso. Legal? Você precisa pensar em 160 no mínimo. Bem entendido? Legal? Bonitinho? Muito bem. Então, você sabe que esse corretor, esse avaliador vai ter, então,
100 redações para corrigir, que é um trabalho super técnico de 3,5 a 4 minutos para corrigir cada redação. Bom, mas o Enem é extremamente técnico e eles têm um know-how muito bacana de fazer um concurso que a gente chama um concurso de massa. É diferente um concurso de massa para o concurso de uma universidade. Então, por exemplo, a Universidade Federal X, ele vai ter 30 mil competidores, 30 mil concorrentes. Agora, você imagina que o Enem são mais de 3 milhões. Então, é um concurso de massa. E um concurso de massa precisa de uma régua de correção extremamente analítica e técnica, bem entendido? E esses caras que fazem a redação do Enem, essas bancas, no caso a FGV, que está fazendo atualmente, eles têm um know-how muito grande em relação a isso, eles são muito bons. Toda a redação, todo o critério, dentro dos critérios de correção de redação, para ser um trabalho bom e bem feito, e isso não é diferente aqui no Enem, ele precisa ter aquilo que a gente chama de discrepância. O que é discrepância? Então serão 2 avaliadores. Por que 2 avaliadores? Justamente 2 avaliadores para diminuir, 2 avaliadores para diminuir as possibilidades de uma nota muito ruim e injusta para o candidato. O objetivo é que seja justa a nota. Esse é o objetivo maior de uma redação do Enem. Eu preciso atribuir uma nota justa. Mas sempre haverá o critério da subjetividade. Por exemplo, eu posso estar mal-humorado no dia da prova, vou corrigir sua redação, briguei com a sogra, não estou de bom humor, ou ao contrário, estou muito feliz, aí vou dar nota 1000 para todo mundo. Então, por que são 2 avaliadores? Para justamente você fazer o balanço. Legal, isso é bacana. Então vamos lá. Olha só, imagine você que na competência 2 eu dei 120 pontos para você e o outro, que a gente chama de meu espelho, que é o espelho, o outro que vai corrigir a mesma redação, deu 160 pontos. Então, com que nota você vai ficar na competência 2? Você vai ficar com 140 pontos. Ah, então pode aparecer 140? Claro, porque deu discrepância. A discrepância é isso. Um deu 160, o outro deu 200, vai ficar com 180. Então, se aparecer 180 na sua nota em alguma das competências, é porque houve discrepância. Ou seja, uma diferença de nota de 40 pontos entre um avaliador e outro avaliador. Agora, se eu der para você 120 pontos e o outro, o meu espelho, deu 200 pontos, essa margem de discrepância está acima da margem aceita pela régua de correção e pelos critérios do Enem. Significa dizer que haverá uma terceira correção. Legal? Então pode haver até mesmo uma terceira correção. E são avaliadores escolhidos a dedo para fazerem essa terceira redação. Ele vai receber 100 redações, só redações em que houve uma margem acima da discrepância aceita. Legal? Então olha só como a coisa é super técnica para você entender como funciona essa brincadeira toda. Beleza? Então, olha só, avaliador, 2 avaliadores, discrepância, tudo isso a gente viu. Agora, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, por favor. E agora vem o presentinho. Olha só, o que eu tenho para você? Ah, prof, olha só, eu queria ver como é que está a minha redação. Eu não sei como é que eu ando na minha redação. Eu vou deixar aqui um grupinho do WhatsApp para você entrar e conversar comigo para mandar uma redação que você fez, para que eu possa dizer assim, olha, você está no grupo tal, sua nota em média ela tal, os seus problemas são tais, para você ter um diagnóstico. Quanto custa isso, prof? Não custa nada, eu vou fazer isso gratuitamente para ajudar você. O que eu preciso é que você se inscreva no canal aí, legal? Para ajudar o prof e que mande suas dúvidas, inclusive para que a gente possa fazer novos vídeos ajudando a galerinha aí a superar esse Enem que está chegando. Beleza? Abração aí e tamo junto, galera!